Salve você aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino nesse sabadão recheado de atualizações, principalmente a respeito do mercado da bola. Vamos falar aí da busca do Vasco por atacante. Agente de jogador confirma negociações com o Cruz Maltino. Saída de lateral esquerdo, o Vasco negocia aí a contratação, a saída de lateral esquerdo que está na seleção. Vamos falar bastante sobre esse assunto e muito mais a respeito do mercado da bola. E claro, eu peço para você que está aí do outro lado deixar o joinha para dar aquela moral e ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E lembrando, antes de eu falar aqui da nossa parceira aqui do canal, a Estrela Bet vai levar um telão para frente de São Januário para passar o jogo do basquete entre Urubu e Vasco nesse domingo, hein? Então preste atenção, hein? Esse domingo em São Januário, muito especial, a partir das 10 da manhã, o Vasco enfrenta o Flamengo e terá telão da Estrela Bet em frente à Social, Sam Barreira, e também você que chegar lá, os 100 primeiros que chegarem podem ganhar uma pulseira com chopp liberado. É isso mesmo, galera. Chopp liberado pra galera. A Estrela Bet facilitando a vida do torcedor vascaíno, dando aquela moleza pro vascaíno curtir o domingão na Barreira do Vasco. E claro, você também não perde, A Estrela Bet quer te dar até R$500 de bônus para você fazer os seus palpites esportivos. O link está aqui, no primeiro comentário fixado. Você vai ali, pega o link, faça seu cadastro, seu depósito e ganha até R$500 de bônus. Tá todo mundo ganhando. A Estrela Bet facilitando a vida do torcedor vascaíno. Lembrando que a Estrela Bet é jogo legal no Brasil, tá? Regularizada, tudo certinho, zero problemas, mas você tem que jogar com muita responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Fechou? Muita responsabilidade. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Mercado agitado no Vasco, saída de lateral esquerdo. Vamos falar sobre esse lateral esquerdo que estava na derrota trágica da seleção brasileira ontem para a Argentina. Atacante do Vasco também começou jogando, que é o Ryan, e também viu estrelas ontem. Echeverri acabou com o jogo. Vamos falar também sobre mercado da bola para vindas de jogadores. O Vasco negocia sim com o atacante uruguaio e a gente vai falar aqui acerca desse assunto. Mas lembrando, eu vou começar falando aqui sobre o evento que vai ter amanhã na frente de São Januário, ali na frente das Sociais. Amanhã o Vasco enfrenta o Flamengo no basquete. Porém, no regulamento, as equipes não podem se enfrentar com duas torcidas, dentro de um clássico no Rio de Janeiro. Porque o regulamento prevê que se as equipes que se enfrentarem também tiverem times de futebol, equipes de futebol, o mando de campo será predominante à escolha da sua torcida. Exemplo, amanhã o jogo será no Maracanãzinho, mando de campo do Flamengo, no basquete. Porém, não podemos ter torcida do Vasco por conta desse regulamento. O Vasco tem equipe de futebol e o Flamengo também. Então amanhã teremos torcida única no Maracanãzinho. Mas teremos uma ação da patrocinadora master do Vasco no basquete, que é a Estrela Bet. A partir das 10 da manhã, o torcedor vascaíno começa a acompanhar de uma transmissão ao vivo, direto da Barreira do Vasco. É isso mesmo, a Estrela Bet vai colocar um telão para estar trazendo essa partida para o torcedor vascaíno torcer direto da Barreira. Exatamente. E é uma ação muito legal para o torcedor vascaíno, porque para os 100 primeiros que chegarem vai ter chopp grátis, vão ganhar uma pulseira, vão ter chopp grátis e muitos mais benefícios, brindes e muito mais. É a patrocinadora master do Vasco no basquete, hein? A Estrela Bet dando aquela moral para o torcedor vascaíno. Parabéns aí à patrocinadora master do Vasco no basquete e a patrocinadora também no futsal. Então, parabéns aí. Vai ter todo mundo, na Barreira do Vasco vai acompanhar ali a partida, Não vai poder estar no Maracanãzinho, mas vai estar em São Januário acompanhando o jogo do Vasco no basquete. É o R10 Score Vasco contra o Flamengo amanhã no Maracanãzinho. Claro que a gente vai acompanhar, Óbvio, não vamos perder essa. Bom, vamos falar sobre mercado da bola. Saída de jogadores. O Vasco tenta viabilizar algumas saídas para dar um respiro, aliviar ali, amortecer a folha salarial, mas também para
pegar uma grana, colocar uma grana no bolso para resolver algumas questões, principalmente dívidas do passado, né? O Vasco tenta negociar com credores, estende pagamento mais para frente, parcela, mas precisa-se de grana. E a situação envolvendo os jogadores que estão na seleção brasileira pode ser o ponto ápice desse início de grandes vendas, né? Porque ontem, na derrota trágica da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, comandado pelo técnico Ramon Menezes, né? A gente teve a presença do Ryan no primeiro tempo e depois do Leandrinho na partida. Uma partida muito trágica, o Brasil foi goleado por 6-0. Grande partida do Etcheverry, né? O camisa 10 da seleção argentina. Não deu para acompanhar os garotos, né, da seleção argentina, não deu. A seleção brasileira muito abaixo, muito apática, e a gente observou um atropelo ontem dessa equipe comandada pelo técnico Ramon Dias, né? Preocupante, mas diante de um cenário de valorização, o Vasco negocia a saída do Leandrinho, tá? Eu falei sobre isso na Hora do Vasco, né? Ontem na Hora do Vasco, quem acompanhou sabe a informação dessa saída do Leandrinho, e o Raul Chabab pode ser aí a casa do jogador, o jogador que negocia essa possível saída aí para o Raul Chabab, né? Clube que detém, claro, os direitos federativos é o Vasco, porém o Vasco precisa negociar jogadores e a gente vai observar, claro, né, todo esse movimento, porque não só o Leandrinho, o Vasco tenta, né, novas frentes ali para vender jogadores, para fazer caixa. Recentemente o Vasco recebeu 2 sondagens do futebol turco, uma pelo Lucas Piton e outra pelo atacante Serginho, e agora negocia a possível saída do Leandrinho para o Raul Chabab. Vamos observar toda essa movimentação de mercado, já que o Vasco sim tem uma necessidade absurda de fazer negócios o quanto antes. E é algo que a gente não vai estar, claro, né, fantasiando aqui. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco tem dificuldades financeiras. E falando sobre saídas e dificuldade financeira, aí o Vasco surpreende na busca por um atacante. A gente sabe que existe um valor X ali, né, para fazer contratações, e o Vasco pega esses valores e ataca o mercado no setor ofensivo. Agentes do uruguaio de 24 anos que atua no América do México, Brian Rodrigues, confirmam a negociação do jogador com o Vasco. Tá? Lembrando que o América do México riu da última proposta do Vasco, que girava em torno de 30 milhões de reais. O América do México acredita que esses valores são muito baixos pelo jovem atacante muito promissor Brian Rodrigues, o uruguaio, que vem fazendo, né, o seu nome lá no México. Vem jogando muita bola, o dono da camisa 7 ali do América do México, hein? Fez uma temporada impressionante no último ano. E a gente observa que é um jogador valorizado, não só o Vasco observa o jogador, o Corinthians observou lá atrás no mercado do meio do ano de 2024, né, e trouxe o Memphis Depay, claro, para impulsionar muito mais o sócio-torcedor, a venda de camisas. Agora o Fluminense também observa o Brian Rodrigues, porque a negociação com o Rony melou, o Rony não respondeu o Fluminense, e também o Grêmio observa a situação do jogador, do uruguaio de 24 anos. O Vasco tenta comprá-lo em definitivo para mantê-lo como ativo dentro do clube, numa possível negociação futura, o Vasco conseguir ter ali uma porcentagem considerável ou com totalidade do jogador e, claro, tenta fazer essa aquisição junto ao América do México. A diretoria do Vasco pretende aumentar a oferta para ver se consegue aí êxito nessa negociação. Com isso, jogadores estão sendo viabilizados internamente para saírem, para abrir brechas financeiras para, quem sabe, o Vasco conseguir a contratação do uruguaio. Lembrando que existe grandes possibilidades de jogadores hoje no Vasco que não servem para Fábio Carille entrarem nessa negociação, e Juan Sforza pode ser um nome envolvido aí com a América do México para viabilizar a contratação de Brian Rodrigues. Rapaziada, eu queria agradecer a sua presença, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.